Pessoal, a nossa última aula de hoje, né, do dia 7, é a aula de cidadania moral e ética. Nós vamos estar aprendendo nessa matéria hoje sobre a solidariedade, não é? Então vocês podem estar abrindo o livro que a gente vai ler e vai aprender da página 22 até a página 24, tá bom? Então eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês na página 22. A gente vai estudar hoje o assunto de solidariedade, que é um assunto muito comum entre nós, né, na nossa sociedade e principalmente nos dias de hoje, devido à pandemia que a gente está vivenciando, né, que está bem presente no nosso dia a dia. Na verdade, essa palavra em si já vem sendo presente há algum tempo atrás, né? Vocês podem estar ouvindo ela constantemente, porque todo ano acontece de ter algum motivo, né, que precisa bastante da solidariedade das pessoas, tá bom? Então vamos lá. Certamente você já ouviu falar nesta palavra, solidariedade. Ela atualmente tem sido muito usada em campanhas nas escolas e outras comunidades. Ser solidário é ser cuidadoso com o bem-estar do outro. Para sermos solidários, é fundamental sermos empáticos, ou seja, colocar-nos no lugar do outro. Se busco sentir o sofrimento que a outra pessoa está passando, fica mais fácil saber como ajudá-la. Vamos prestar atenção a esta história verídica e entender o quanto podemos fazer pelo outro e que, às vezes, um pequeno gesto pode mudar a vida de alguém. Nessa palavra fala a palavra verídica, que quer dizer que realmente existe, né? Que esse fato aqui, que essa história existiu. É uma história real, ok? Uma história de solidariedade. O nome dele era Flem e era um pobre fazendeiro escocês. Um dia, enquanto trabalhava para ganhar a vida e o sustento para sua família, ele ouviu um pedido desesperado de socorro vindo de um pântano nas proximidades. Largou suas ferramentas e correu para lá. Lá chegando, enlameado até a cintura de uma lama negra, encontrou um menino gritando e tentando se safar da morte. O fazendeiro Flem salvou o rapaz de uma morte lenta e terrível. No dia seguinte, em uma carruagem riquíssima, chega à humilde casa do escocês. Um nobre, elegantemente vestido, sai e se apresenta como pai do menino que o fazendeiro Flem havia salvado. Eu quero recompensá-lo, disse o nobre. Você salvou a vida do meu filho. Não, eu não posso aceitar pagamento para o que eu fiz, responde o fazendeiro escocês, recusando a oferta. Naquele momento, o filho do fazendeiro veio à porta do casebre. É seu filho? Perguntou o nobre. Sim, o fazendeiro respondeu orgulhosamente. Eu lhe farei uma proposta. Deixe-me levá-lo e dar-lhe uma boa educação. Se o rapaz for como seu pai, ele crescerá e será um homem do qual você terá muito orgulho. E foi o que ele fez. Tempos depois, o filho do fazendeiro Flem se formou no St. Mary Hospital Medical School de Londres. Ficou conhecido no mundo como o notável senhor Alexander Flem, o descobridor da penicilina. Anos depois, o filho do nobre estava doente com pneumonia. O que o salvou? Penicilina. O nome do nobre? Senhor Randolph Churchill. O nome do filho dele? Senhor Winston Churchill. Alguém disse uma vez que a gente colhe o que a gente planta. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse tido uma decepção. Dance como se ninguém estivesse assistindo. Aqui diz que esse texto, né, foi de uma equipe pedagógica, né? Essa passagem, essa palavra, essas frases foi feita com algumas partes, né, de uma equipe pedagógica. A gente não sabe qual, pois aqui não diz especificamente quem foi que criou, tá bom? Pessoal, na página 24 diz assim, ó, para fazer. Nunca sabemos o que pode nos acontecer no futuro, mas no presente podemos sempre fazer alguma coisa. E as nossas ações do passado modificaram o nosso presente, assim como também nossas ações do presente estarão contribuindo para a formação do nosso futuro.
E é bom lembrar que o futuro é uma caixinha de surpresa, tá? No texto, vimos uma bela história sobre solidariedade. Qual foi a ação que, no passado, mudou o futuro do filho do nobre rico? Aí vocês vão voltar ao texto, vão ficar atentos, né, ao texto. Se caso tiver alguma dúvida, dá uma pausazinha, abra o livro e tente ler novamente o texto, tá bom? Aí vocês vão responder a primeira questão. Na segunda diz: esta ação que o quesito anterior descreve mostra que as ações solidárias ajudam não só uma pessoa. O que aconteceu em relação à história do filho do fazendeiro? O que foi que aconteceu com a história dele? Então você vai também anotar aqui na segunda questão, ok? Terceira questão diz: a palavra solidariedade está ligada diretamente a quais outras palavras? Você vai assiná-las aqui abaixo, tá? Será que está ligada com sonhar? Com estudar? Limpar? Colaborar? Ajudar? Cuidar do outro? Dançar? Servir? Brincar ou correr? Aí você vai assinalar, né? Fazer um xizinho nas opções que você acha que é correto, ok? Na quarta e última questão, diz assim, ó, para você, o que significa se colocar no lugar do outro? Pessoal, aqui você vai utilizar da sua própria resposta. Cada um vai pensar diferente, né? Eu vou responder uma coisa, meu colega lá na casa dele vai responder uma outra coisa, mas que fique bem claro para vocês, né? O que é se pôr no lugar do outro? É quando eu sei do problema daquela pessoa e tento ajudar ele, pois eu estou me pondo no lugar. Mas, tia, como assim me pondo no lugar? É quando eu vou dizer assim, tá, e se fosse eu nessa situação? Se fosse o meu filho que tivesse caído naquela lama negra? E se fosse o meu filho que tivesse necessitando de uma coisa? E se fosse eu mesma? Ou alguma coisa que acontecesse com a minha família? Isso é se pôr no lugar das pessoas. É quando eu penso que, em vez daquela pessoa, sou eu que estou passando por aquela situação. Tá, pessoal? Como eu tinha falado no início do vídeo, a solidariedade ela está presente no nosso dia a dia. Infelizmente, nós estamos sendo bombardeados com informação. Bombardeado que eu falo, no caso, no sentido de a gente está recebendo muita informação ao mesmo tempo sobre um determinado assunto, o coronavírus, não é? O Covid-19. Então, pessoal, muitas pessoas não estão podendo ir trabalhar, muitas pessoas estão precisando de alimento, muitas pessoas não têm não só o que comer, mas estão tendo dificuldade para pagar uma água, para pagar aluguel. Isso tudo a gente consegue quando a gente está trabalhando. Mas como está todo mundo devidamente guardado nas suas casas, fica difícil eles terem essa condição de pagar alguma coisa ou até comprar. Como a gente pode estar utilizando esse ato, né? Vamos fazer o uso desse ato da solidariedade. É quando eu sei que meu vizinho, ele tem pouco alimento e graças a Deus na minha casa tá tendo muito alimento. Então você vai dizer assim: "Olha, vizinho, o que tá precisando na sua casa?" "Ah, tá faltando arroz, feijão." "Pois tá bom, você aguarda só um pouquinho que eu venho já, tá?" Então você vai e busca esse alimento para dar. Isso é ser solidário com as pessoas, tá bom? Depois vocês podem estar olhando também, pesquisando na internet mais sobre o assunto e ver como a gente precisa estar sendo solidário com as pessoas, tá bom? A nossa aula de cidadania moral e ética foi essa. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida me procurem, tá bom?